Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Robozinho do Multinível News. E dessa vez, gente, eu tô com um convidado aqui mais do que especial, um cara que eu tive a honra de vê-lo crescer no nosso mercado. Ele já era grande, mas eu tive o privilégio realmente de vê-lo se destacar em uma operação que tá dando o que falar no multinível brasileiro. Uma empresa de credibilidade que já há mais de 30 anos no mercado segue transformando vidas. E nada melhor do que trazer um top líder dessa empresa para falar um pouquinho aqui conosco nesse bate-papo sobre este grande sucesso. Seja muito bem-vindo, grande Jean Daniel. Obrigado, irmão. Obrigado por ter aceito esse nosso convite para poder participar aqui com a gente de mais um episódio tão especial aqui do nosso podcast, meu irmão. Meu Deus, primeiramente sou eu quem agradeço. Primeiro pela amizade, pela parceria, por tudo aquilo que nós construímos nessa jornada, né? Eu tava vindo pra cá, são quase 14 anos de multinível. Vindo pra cá, eu falava com a minha esposa, acho que faz 7 ou 8 anos que a gente já se conhece e vê esse trabalho. Todo mundo lutando em prol de um mercado que é tão próspero, que leva tanta prosperidade pra vida das pessoas, né? É uma honra estar do seu lado. Imagina, Jean. Obrigado, cara. Obrigado. É uma honra pra nós poder compartilhar de uma história tão vencedora e, cara, poder fazer esse bate-papo com você aqui, de fato, é um grande privilégio mesmo. Eu tenho certeza que você da nossa audiência também vai aprender muito com esse cara que sabe demais, tem muito conhecimento, muita gana. Ele e a esposa deles, a Sara. Um forte abraço aí, um beijo do Nils pra Sara. Vem fazendo um trabalho incrível na nossa indústria. E, ó, já segue ele aí, ó. O Instagram dele tá passando aqui pra você. Segue ele, segue a Sara também, que certamente vocês irão aproveitar de conteúdo muito top. E pra gente começar aqui, Jean, eu quero que você comece falando, obviamente, quem que é o Jean, cara? Fala um pouquinho da sua trajetória, o que você fazia antes do multinível? Bom, eu gosto de me definir como um ex-quebrado. Eu gosto de me definir como um ex-quebrado pelo seguinte motivo. Quando eu cheguei nesse mercado, eu estava completamente endividado. Eu comecei a empreender muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, sou filho de pai e mãe muito trabalhadores, honro meu pai e minha mãe a vida toda, trabalharam a vida toda para nos proporcionar o melhor que eles puderam, são pessoas exemplares, são pais exemplares, mas em um determinado momento eu entendi que eu precisava trabalhar para poder ter minhas coisinhas, e eu era menino ainda, e eu falei, vamos começar a trabalhar logo. Eu era muito amigo do alemão, um menino que estudava comigo, e que o pai dele tinha um lava rápido, eu começo aos 8 anos a trabalhar com o pai dele lá no lava rápido, junto com ele, ajudando, e o pai dele me pagando um pouquinho ali por semana, e eu gostei daquilo e fui crescendo. Com 11, 12 fui convidado para trabalhar lavando ar-condicionado numa loja de ar-condicionado, dominei sobre ar-condicionado, e com 18 anos eu abri a minha primeira empresa, que foi uma empresa no ramo de ar-condicionado, que deu muito certo. Com 19 anos eu faturei meu primeiro milhão, foi tudo muito lindo. Com 20 anos eu me casei, tomei a melhor decisão da minha vida, Deus foi muito generoso comigo e me deu uma esposa que eu não merecia, mas que é uma ajudadora, uma companheira, uma parceira, e de todas as decisões, a mais assertiva na minha vida foi a decisão do meu casamento. Decisão, nós iniciamos uma carreira junto. O detalhe é que eu me casei, tirei ela da casa dos pais dela pra vir morar comigo, casamos, tivemos um casamento dentro dos princípios da igreja, dentro de tudo que nós acreditamos, e com 21 anos, um ano de casado, nós quebramos e eu fiquei devendo 2.200.000 reais. Nossa. E aquele que meus pais nunca fizeram dinheiro, meus pais nunca empreenderam, na verdade 90% da minha família é funcionário público ou funcionário de alguém. Então eu não tinha alguém pra me aconselhar, pra falar, olha, quando você tá devendo, quando você entrou no banco, quando você trocou em factory, quando você tá devendo a agiota, você tem que fazer assim. Eu não tinha esse caso, sabe, meu irmão? Então acabou que nós dois fomos no fundo do poço, e no fundo do poço é um lugar que você reflete, porque você chega lá sozinho. Quando você é casado, você chega no fundo do poço, você e sua esposa, e mais ninguém. E dentro do fundo do poço, a vantagem, eu já escutei o Rufino falar isso algumas vezes, a vantagem do fundo do poço é que é só parar de cavar que não vai afundar mais. Então nós descobrimos que aquele ali era o nosso limite, não tinha mais para onde afundar. E neste momento, eu saindo de uma loja de 600 metros quadrados, endividado, indo para uma lojinha em Ribeirão Preto, de 50 metros quadrados na mudança, vendi um ar-condicionado para dois sócios, José Carlos e Arnaldo Rissoli. E nessa venda, nessa instalação de ar-condicionado, a minha vida foi transformada. Porque nós instalamos o ar, e quando passei para receber na empresa deles, o José Carlos, baixinho, gente boa toda a vida, veio com um sorriso, olhou para mim e me falou, irmão, que perfume que você usa? E eu falei o perfume que eu usava, o perfume que a minha esposa usava. Ele veio, borrifou era o perfume que eu usava, só que não tava no frasco, que eu tava acostumado a pagar R$1.000. E aí eu falei, poxa, é o mesmo perfume, mas o frasco é diferente. Ele falou, então, mas o que você usa, você paga mais de R$1.000. Esse aqui você vai pagar R$79. Nós estamos falando de 2012. E aí eu falei, poxa, eu quero. Ele, então vou pegar um lacrado pra você. Eu tava tão ressabiado, Nils, que eu falei, não, eu quero esse do frasco que você borrifou em mim. Quem que me garante que o lacrado vai ser igual? E aí eu peguei aquele perfume, paguei ele com o próprio dinheiro que ele tinha me pago dos ar-condicionado. E aí naquele momento sai o sócio dele, Arnaldo Rissoli, que eu sempre vou agradecer. Eu olho pra câmera e agradeço a vida do Arnaldo Rissoli todos os dias. Eu dobro meu joelho todos os dias e agradeço a vida dele. Nós não trabalhamos mais juntos, mas eu amo a vida dele, porque ele é o meu pai nesse mercado, é o meu pai nesse negócio. Ele que te apresentou
apresentou Ele multinível. entrou no carro, ele chegou na frente do meu carro, olhou pra mim e pra Sara e ele foi como a boca de um profeta naquele dia. Ele olhou pra mim e falou assim, eu não sei como é que tá os seus negócios, mas quando eu era empresário no mercado tradicional, eu tava cheio de cheque sem fundo no bolso, eu tava com um monte de inadimplência, um monte de gente me devendo e eu devendo também, por causa de... É um efeito dominó. E esse mercado mudou a minha vida. Eu tenho certeza que se vocês estão buscando uma fonte de renda, esse mercado vai mudar a vida de vocês. Que fantástico essa história, Cara, no meu bolso tinha uns 200 mil reais cheque sem fundo nesse dia. Então, a fala dele bateu. Bateu muito. Só que a fala dele bateu, mas o meu lado consciente falava assim, cara, eu vendendo ar-condicionado de 5, 10 mil reais, eu não consigo mudar minha vida, eu tô endividado. Como é que vendendo perfume de 80 reais eu vou mudar de vida? Não tem jeito, não faz sentido. Então eu confesso que eu não dei um pingo de moral. Mas na palavra de Deus, inclusive, tá escrito que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. Quem tava dentro do carro comigo era minha esposa. Nós montamos no carro, fomos pra casa. Enquanto eu entrei pra tomar banho, que eu saí, ela tava sentada no computador, digitando, pesquisando sobre esse mercado. E ela olhou pra mim e falou assim, eu quero fazer esse negócio pra gente ter uma renda extra. Que incrível, cara. E aí, quando ela falou aquilo pra mim, eu confesso pra você, minha esposa, eu sempre brinco que quando nós nos casamos, ela era quase muda. Ela falava muito pouco, até hoje fala pouco, mas naquela época ela falava muito pouco. Algumas pessoas da minha família nunca nem tinham ouvido a voz da Sara. E aí quando ela falou isso, pensei, a Sara trabalhar com venda, vou perder mais um pouco de dinheiro. Vamos lá então nessa apresentação. E nós fomos numa apresentação de negócios, posso falar o nome da empresa aqui? Claro, fica à Nós fomos vontade. numa apresentação de negócio na época da UP. Up Essência. Chegamos na apresentação de negócio, em cima de uma oficina mecânica, tava lá José Carlos, o Arnaldo Rissoli, mais algumas pessoas, e foi apresentado pra nós essa oportunidade. O cara que nos apresentou essa oportunidade nem foi o Arnaldo só pediu pra ele, falou, você precisa treinar mesmo? É meu convidado. Mas você precisa treinar, e eu agradeço a vida desse cara também, Rodrigo, na época. Eu não sei mais se ele tá no multinível, há muito tempo não vejo, mas o Rodrigo sentou, nos fez uma explicação simples do que era o negócio, só que quando ele terminou, o Arnaldo entrou na sala. Olha que história interessante, que fechamento incrível pra nós já treinarmos. O Arnaldo entrou na sala, e a UP tinha 2 kits de adesão na época. Era 181 e 323, lembra disso? E aí eu peguei e falei assim, poxa, eu quero o pacote maior. E o Arnaldo começou a rir. Ele falou, de jeito nenhum. Você só entra no negócio pra trabalhar comigo se for com 3 mil reais, não com 300. Falei, mas você tá ficando doido? Eu não tenho esse dinheiro. Ele falou, mas é por causa disso. O empresário, que é dono de uma mercearia, de um mercadinho da esquina, todo dia ele perde 300 reais de banana que apodrece na prateleira. Você tem teu negócio de ar-condicionado e todos os dias um funcionário que pega alguma coisa, é um funcionário que deixa vazar um gás, é um cobre que some, você perde 300 reais todo dia. Então se você entrar nesse negócio só com 300 reais, você vai perder e tá tudo bem, você vai falar que o negócio não deu certo. Então, você sendo empresário, o pacote de adesão pra você é maior. Você vai entrar com 3 mil reais. E aí minha fala, eu não tenho dinheiro. Na época não era cartão costume, 2012 você aceitava cheque. E eu dei um cheque pra ele e falei, olha, mas esse cheque não tem fundo, Nils. E ele falou assim, você tem 28 dias, se vira. E eu preenchi o cheque, na verdade a Sara preencheu o cheque, 28 dias. E voltamos pra casa com 2 caixas de perfume dentro do carro. E nessa de voltar pra casa com as caixas de perfume, a gente voltou, no outro dia eu fui fazer a mudança do escritório. 600 metros quadrados da loja pra uma lojinha de 50 metros quadrados. Nessa mudança, estoura uma porta de vidro da hora da mudança, bate aqui no meu pulso, acho que dá pra ver daí, corta o tendão do carpo e um nervo que comanda os dedos. Vou pra hospital, preciso passar por 2 cirurgias, fico 5 dias internado. Quando eu saio, que eu volto pra casa, todo enfaixado, o braço parecendo um braço de múmia, eu sento na minha cama, todo preocupado, já não tava mais preocupado com o funcionário, com o aluguel de escritório, com o ar-condicionado pra instalar. Minha preocupação era, eu tirei a Sara da casa dos pais dela pra passar fome comigo, porque eu devo 2 milhões de reais, a única coisa que eu sei fazer é instalar ar-condicionado, e agora meu braço não deixa mais eu instalar ar-condicionado, nem dirigir eu posso. E nesse momento, quando eu sento na cama do meu quarto, a Sara vai, na época, a gente não tinha closet, a gente tinha um guarda-roupa, a Sara vai até o guarda-roupa, abre uma porta de espelho, pega um pacote com 2.800 reais, grava esse número, Nils, 2.800 reais. E vem e entrega na minha mão e fala, tá aqui o dinheiro que eu ganhei, que eu vendi todos os perfumes no final de semana que você ficou internado. Pra que ela falou isso, eu falei, mas como assim? Ela falou assim, já depositei o dinheiro do moço lá do perfume, que era o do Arnaldo, já depositou o dinheiro dele. Ou seja, os 2.800 eram um lucro. Era o lucro. Que e aí eu incrível, fiz as cara. contas. Cara, a Sara quase muda na época. Ganhou 2.800 reais em 4 dias. É com esse negócio que nós vamos mudar de vida. Foi a venda que transformou a nossa mentalidade. Naquela hora, sentado na cama, eu chorei. Eu sou difícil de chorar. Pode perguntar pra Sara, eu sou muito difícil de chorar, a não ser na presença do Criador. Mas nos assuntos do dia a dia, minha esposa, em 14 anos de casado, talvez tenha me visto chorar 1 ou 2 vezes, mas naquele dia eu chorei. E eu enterrei a minha empresa de ar-condicionado naquele dia. Eu falei, eu não quero mais. Eu não preciso ter 28, 30 funcionários, ter uma dor de cabeça de trabalhar 20 horas por dia pra ganhar 20, 30 mil reais. Pode eu e a Sara vendendo nossos perfumes. 8 horas por dia, nós vamos ganhar isso, porque a conta que eu fiz foi 4 dias, 2.800 reais, ela sozinha. Ou seja, daria mais ou menos 5 mil por semana eu e ela. 20 mil, nós estamos falando de 2012, irmão. 20 mil reais em 2012 era 50 pau hoje. Pau, é.
Então, a viagem aconteceu muito rápido na minha mente. Eu faço uma ligação e vendo pro cara que me ensinou a trabalhar com ar-condicionado da minha loja parcelada infinitas vezes, não queria saber de mais nada, passo tudo pra ele e nós iniciamos aquele dia. Eu abracei a ideia da Sara, eu abracei a visão dela e fui aprender com ela, camudinha quase, vender perfume e dominar esse mercado. Por isso que eu falo que a minha patrocinadora amor é a Sara, porque foi através da crença dela, da visão dela que nós estamos aqui hoje. Cara, que história incrível e que aula, né? Você que tá aí nos assistindo, continua porque é só o começo e esses primeiros 5, 10 minutos aqui já foi uma verdadeira aula, né? De como fazer decisões assertivas, né, Jean Daniel? Porque, até trazendo um assunto interessante aqui, você era empresário, dono de uma loja de ar-condicionados, talvez você tinha até uma condição de vida interessante, você disse que fez o seu primeiro milhão aos 19 anos de idade, Sim. Você tinha resultado financeiro, mas junto com o resultado financeiro de um negócio tradicional, existe dor de cabeça, funcionário, existe talvez não dormir porque você precisa ter uma série de atividades no outro dia, preocupações, e o multinível não, é um modelo de negócio que além de te trazer também resultados financeiros, reconhecimentos, viagens, cruzeiros, te traz também liberdade, né, meu irmão? Você consegue ter liberdade e o prazer de ajudar a transformar a vida das pessoas, né? E até falando um pouquinho sobre isso, me conta um pouco mais. Ali dentro da sua jornada, você fez a Up Essência, né? Depois da Up Essência, eu imagino que você deve ter feito uma outra empresa. Fala sobre essa segunda experiência, fala sobre as graduações que você chegou, me conta um pouquinho mais sobre isso, que eu sei que você tem uma carreira brilhante no nosso mercado. Eu sempre brinco que eu tô na minha quarta e última empresa de multinível. E quando eu falo isso, tem profissionais do nosso mercado que falam, você é doido, fica quieto, mas é porque crença. Se nós olharmos de novo, eu volto na palavra de Deus, ela fala que fé é um dom. Dom não tem troca. Dom Deus me deu e eu abraço ele e eu acredito até o fim. E eu te falo que a nossa primeira empresa, que foi uma escola, eu sou grato pela Up, nós ficamos lá por quase 3 anos. Quase 3 anos. E nós aprendemos, e nós ganhamos dinheiro, nós mudamos de vida, tivemos um monte de franquia. O meu professor Arnaldo Rissoli era o maior franqueado da Up. Ele tinha 170 franquias como sócio. Ele construiu uma estrutura muito grande e ele nos ensinou isso. Então nós tivemos algumas franquias pela parceria com ele. Após isso, nós saímos da empresa. Nós, na verdade, fomos num almoço. Nesse almoço chegou o Sandro Rodrigues e mais algumas pessoas. E nos foi apresentada a oportunidade da Rinodê na época. Eu tive uma passagem pela Rinodê. Nós ficamos algum tempo na Rinodê. Aprendi muito. Qualificamos bem lá. Tem equipe lá até hoje que ficou de residual. Nós construímos uma equipe. Saímos do negócio porque decidimos empreender em outro mercado. Na época, eu tinha conquistado a liberdade financeira. Eu queria me afastar do mercado. Tava tendo aquelas mudanças de plano, aquelas guerras de pirâmide, aquele caos todo. E várias situações que aconteciam na época que nos fizeram refletir e falar, não, acho que nós queremos voltar pro mercado tradicional. E friso aqui, esse foi o maior erro da nossa vida. O maior erro da nossa vida não foi dever 2 milhões de reais no mercado tradicional, foi voltar pro mercado tradicional. Porque esse negócio, ele traz uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo e uma saúde emocional que outros negócios não têm. Isso aqui a gente precisa entender. As pessoas querem desenvolver multinível e quando ganham dinheiro, elas querem sair do multinível. Você não tô falando, veja bem, Nilson, eu não tô dizendo que você não pode ter outros negócios, pelo contrário, você pode ter quantos negócios você quiser. De multinível eu acredito num só, não acredito que o cara consegue fazer 2 ao mesmo tempo. Mas negócios no tradicional, comprar ações na bolsa, ter uma estrutura, falar contigo sobre Bitcoin, aprender sobre essa moeda maravilhosa, o cara entender sobre estrutura, ter participações em outros negócios, em outras empresas, o cara pode ter. Ser sócio de locadora de carro, ser sócio de loja de carro, ser sócio de imobiliário, ele pode ter quantos negócios ele quiser, mas ele precisa entender que existe um produto que o multinível entrega, além do financeiro, que é a liberdade emocional, a saúde emocional, o desenvolvimento pessoal que não tem lá fora, não tem no tradicional. Não existe faculdade que ensina o que o multinível ensina. E através disso, irmão, através dessa visão, nós não tínhamos isso. Nós éramos novos de mercado, 4 anos, talvez 4 anos e meio de multinível, focado mais em franquia, ainda que tínhamos qualificado no mínimo diamante por onde tinha passado nessas 2 companhias, mas a nossa estrutura de franquia era muito grande, a nossa estrutura de logins, só pra você entender, nosso patrocinador na Up tinha 8 logins que qualificavam triplo diamante. Então, nós aprendemos a trabalhar nessa estrutura, tinha uma estrutura de rede muito forte, e dentro dessa estrutura nós decidimos sair do mercado. E nessa saída, nós montamos uma loja de carros na 13 de maio em Ribeirão Preto, e nós compramos 4 caminhão de cana e colocou pra trabalhar, e esse foi o maior erro da minha vida. Como assim caminhão de cana? Nós pegamos o valor que a gente tinha construído dentro do mercado, compramos 4 caminhão de cana, caminhão que carrega cana de açúcar pra levar pras usinas. E no primeiro mês, irmão, nossos caminhões deram 20 mil de lucro cada caminhão.
80 mil de lucro total. Eu falei, cara, é isso. Achei a mina de ouro. Sou imperial aqui na usina. Só que o detalhe é que no primeiro mês, a conta fecha. Deu 80 mil de lucro. Porque o caminhão tá novo, tá rodando lindo, maravilhoso. No segundo mês, só pra você entender, o caminhão é feito pra carregar 33 toneladas. Ele pesa, só a carreta da usina vazia pesa 34. Aí coloca 60, 70 toneladas de cana em cima. Ou seja, não aguenta. Não aguenta, irmão. Não foi feito pra isso. Não foi feito pra isso. No segundo mês, o caminhão começa a quebrar, começa a tombar, começa a ter problema, começa a estourar pneu. Você vai trocar, são 36 pneus de um caminhão. Você vai trocar 36 pneus do caminhão, você gasta 250 mil reais. Então, quando isso começou a acontecer e nós entendemos o que estava acontecendo, era tarde demais. E aí nós corremos pra querer vender correndo o negócio. Tinha caminhão que era quitado, tinha caminhão que era financiado. Nessa venda dos caminhões, nós tomamos um calote, sofremos um fruto de estelionato mesmo. A pessoa não nos pagou e ficou por isso mesmo. E tomamos um tombo de 1 milhão, aproximadamente 1 milhão de reais. Nesse momento, nós quebramos pela segunda vez. Dessa vez, uma forma diferente nós quebramos, porque nós não ficamos devendo, não estávamos endividados, eu não devia mais 1, 2 milhões de reais, não devia. Só que eu tava, pela primeira vez na minha vida, sem carro, pela primeira vez na minha vida, sem saber o que fazer e preso. Porque quando você olha pra uma situação de um endividamento, que alguém ficou te devendo, e você fica olhando só pra isso, poxa, esse amigo aqui, eu vou pegar um nome, esse João aqui, ou esse Pedro aqui, tá me devendo, esse cara não me paga, e eu foco só nesse cara, eu não consigo produzir mais dinheiro. E por não conseguir produzir mais dinheiro, você vai só afundando cada vez mais. É o famoso cavar o poço. Eu já estava no fundo dele de novo. Eu comecei a cavar procurando dinheiro, sendo que eu tinha que procurar a escada. Eu tinha que procurar como sair do fundo do poço. E aí, nesse momento, de novo, a mulher sábia edifica a casa. Tem guerras que você vence se movimentando. Tem guerras que você vence em oração. A minha esposa pegou na minha mão. E em oração, nós começamos a pedir a Deus uma oportunidade. A pedir a Deus um caminho. E nesse momento, começamos um negocinho ali no tradicional, uma distribuição de doces, de balas e alguma coisa pra tentar sair do fundo do poço. Foi um caminho, é um negócio que a nossa família tem até hoje. E através desse negócio, nós começamos a procurar uma empresa. Nessa de procurar uma empresa, encontramos uma empresa na época pequenininha de Sorocaba. Que ano era isso? Isso é 2017. 2017 nós começamos a procurar uma empresa, encontramos uma empresa pequenininha de Sorocaba e abraçamos aquela ideia. E começamos a construir junto daquela empresa e fizemos lá por 2 anos. Em 2 anos naquela empresa nós chegamos ao último patamar do plano de carreira. Só focado no multinível, sem querer saber de franquia, sem desgaste. Tínhamos uma franquia na nossa cidade, mas era única. Focado literalmente na construção de carreira. Construímos equipe em 28 estados, em todos os estados do Brasil, aliás, do Distrito Federal até o Acre, tudo. Passando por Ribeirão, passando por São Paulo, e construímos uma carreira linda ali dentro. Até que nós entramos numa sala de reunião, entendemos que a conta não estava fechando, entendemos que tinha coisas acontecendo pela mão do corporativo que não nos orgulhava e que nós não poderíamos ser conivente com base até nos próprios princípios. Eu não posso ser conivente com o erro do outro que tá lesando meu irmão que acreditou em mim, que comprou a ideia junto comigo. Porque olha que importante isso daqui. Se você é líder de multinível e você é conivente com algo de errado que acontece dentro da empresa, você é tão responsável quanto a vida dos seus consultores dar errado. Forte isso. Então, se eu abraço uma ideia, eu tenho uma empresa, a empresa tá fazendo algo de errado, e eu como líder fico tapando esse erro, não vou na empresa, não resolvo o problema, fico acobertando o erro da empresa, eu sou conivente com o erro e eu vou pagar esse preço. Você é corresponsável. Sou corresponsável. E aí quando o cara da minha equipe começa a ficar sem dinheiro, começa a passar necessidade, o bônus começa a não entrar em dia, é por responsabilidade sua como líder, é por responsabilidade minha. Então quando eu vi que isso ia acontecer, eu te confesso que essa ficha caiu dentro de uma sala de reunião para um conselho estratégico. Eu não fui lá para sair de empresa, eu não estava pesquisando o mercado, isso não estava acontecendo. Eu entrei naquela reunião feliz, aquele negócio já tinha mudado a minha vida. Eu e minha esposa já andávamos de BMW, já tinha um Jetta novo na garagem, já morávamos num apartamento dos sonhos, nós já estávamos ganhando mais de 50 mil reais por mês. Quando isso acontece, simplesmente eu fiz assim na cadeira e falei, eu estou fora desse negócio. E aí nós saímos do negócio sem empresa para trabalhar. E aí eu enfrentei um grande desafio que pode ser que você que está assistindo esse vídeo esteja enfrentando nesse momento, que foi, beleza, quero trabalhar, entendi que multinível é uma ferramenta que vai transformar a minha vida. Mas aonde trabalhar? Onde trabalhar? Onde trabalhar? Essa era a pergunta que eu não queria calar. Porque todo líder que está dentro de uma empresa fala que a empresa dele é a melhor do planeta. Então, poxa, eu tô dentro da Jean Rosé hoje. A melhor empresa do mundo qual que é? É a Jean Rosé. Inclusive, Jean, rodou aí nas redes sociais, eu confesso pra você que eu achei bem interessante um banner falando sobre os 7 motivos pra ser Jean Rosé. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Quero. Vamos entender sobre isso. A Jean Rosé hoje é 7 motivos pra ser Jean Rosé. Por quê? Porque ela acredita que a pessoa que não muda. Veja bem, as pessoas mudam hábitos, mudam habilidades, mas a essência das pessoas são as mesmas. A minha essência, ela é a mesma de quando eu entrei na Jean Rosé. Eu acredito nisso, eu entrei buscando uma oportunidade de verdade. Eu falava sobre isso, concluindo, fechando o raciocínio. Quando eu saio dessa empresa, eu começo a procurar, eu passei por 17 sedes de empresa, Nilson. Eu fui em 17 empresas, fui em tudo. Eu fui em empresa em São Paulo, sede de empresa multinacional, internacional em São Paulo, com sede nos Estados Unidos,
multiprodutos que faturavam 1 bi no Brasil e que hoje não existe mais aqui. Eu estive no Rio de Janeiro, em sedes de empresa, vou falar nomes aqui, falando como Embeleze, que não sei, acho que não tá no multinível mais. Então, cadê essas empresas? Tive em sede de empresa no Rio, tive em sede de empresa séria aqui em Belo Horizonte. Eu estive em vários lugares, em sedes de empresas, umas boas, outras que não existem mais. Estive em sede de empresa em Goiânia, que não existe mais. Então, quantas empresas... Olha, eu visitei 17 empresas e eu acho que hoje umas 4 só existe, cara. E nós estamos falando de 5 anos. Então, há 5 anos atrás, eu estive na sede de 17 empresas. Dessas 17, só umas 4 existe hoje. O que significa isso? Que eu preciso avaliar antes de entrar. Não é eu olho pro negócio, poxa, eu tenho uma oportunidade pra mim ganhar dinheiro. E aí eu abraço essa oportunidade. Eu entro lá, levo um monte de gente comigo. Aí o negócio acaba e aí? As pessoas não entenderam que multinível é ser. Não é só estar, é ser. É um negócio de longo prazo. Eu planto o tempo todo, mas a minha colheita é maior lá na frente. E por ela ser maior lá na frente, esse negócio precisa durar. Porque se ele durar pouco, a maior colheita vai ficar no bolso do dono. Ou talvez nem do dono, se ele não tiver gestão. Então, os 7 motivos pra ser Jean Rosé foi o que me colocou lá dentro. Porque eu lembro que eu cheguei na sede da empresa, hoje isso daí tá num quadro. Se você já teve na Jean Rosé, você deve ter visto. Tem um quadro lá com uma carta da Jean Rosé quando ela iniciou há quase 31 anos atrás. Na época, isso não era um quadro. Na época que eu estive na sala de reunião, o Dalair foi, me trouxe uma caixa e abriu essa caixa com as coisas mais antigas da empresa. E nessa de me mostrar as coisas mais antigas, ela falava, nasce uma grande empresa com 2 produtos, onde eles tinham vendido o carro da família e a casa da família pra iniciar uma o negócio. né? Uma Belina, trocou a Belina em produtos, cara. A famosa Belina. Trocou a Belina em 1.500 óleo Renovit pra iniciar o negócio. Detalhe, o cara que trocou a Belina nos 1.500 óleos é nosso farmacêutico até hoje, 31 anos de parceria. Fantástico, né? E é uma história curiosa que a Jean Rosé, ela comprou novamente aquela Belina, né? E hoje faz parte... Tá lá no nosso galpão, a hora que você entra, tá no nosso estúdio de frente da empresa, a Belina lá. É da família. É da família e é uma estrutura. Toda vez que você entra, você fala assim, cara, não importa onde você tá. O que importa é pra onde você tá indo. Tem hora que você tem que abrir mão de alguma coisa, mas vai voltar muito mais. Olha que interessante. Hoje a Belina tá dentro de um galpão de 6 mil metros quadrados, que só existe porque um dia a Belina foi. Tem hora, esse é um investimento quando você inicia no negócio. Quando o cara começa, irmão, ele pensa, será que vai valer a pena eu fazer caseira? Será que vai valer a pena eu ir mostrar o plano em outra cidade? Será que vai valer a pena eu me sacrificar? Será que vai valer a pena eu abrir mão dos domingos? Eu muitas vezes ter que deixar um casamento da família, um aniversário da família pra poder ir pra um treinamento e a família ficar me chamando de louco? Porque isso acontece com todo líder grande. E aí, só que quando ele ainda não é grande, principalmente. E aí, quando você abre mão, dali a pouquinho, chega a grandeza e todo mundo fala, você tava certo, né? Ainda bem que deu certo, eu tava torcendo por você. Só que não! Hoje o galpão de 6 mil metros quadrados, onde fica o nosso logístico, e é próprio, onde a Jean Rosé está, a parada da sua Belina, só existe porque um dia aquela Belina foi embora. Olha que forte isso! Só existe porque um dia a Jean Rosé abriu mão da Belina, abriu mão da casa dos sonhos que o casal da Dalair e Rose já tinham construído a casa dos sonhos e venderam pra abrir a empresa, pra iniciar o negócio. Então tá lá, 31 anos completa agora. Inclusive você é nosso convidado especial pra estar conosco na convenção em setembro. Opa, a convenção de 31 anos. Obrigado, fico feliz com o convite. Você esteve na última e fazemos questão de estar junto de novo. Vamos embora, vai ser uma honra estar mais uma vez com a Jean Rosé. E dentro desses 30 motivos, irmão, nós temos o primeiro, desses 7 motivos, nós temos o primeiro, que são 30 anos de empresa. São 30 anos de empresa. Eu faço questão de frisar isso, porque o primeiro e o segundo motivo é 30 anos de empresa e associada à BVD. A BVD, pra você que tá assistindo e não conhece, é a Associação Brasileira das Empresas de Vendas Direta. É o que chancela um negócio que é pautado em venda direta. Das empresas brasileiras hoje que fazem multinível, só 3 estão na BVD. Só 3. Posso falar o nome delas aqui? Claro. Nós temos 3 empresas que a BVD, Associação Brasileira das Empresas de Vendas Direta, chancela, que são empresas corretas, que tem o selo dela. Uma é a Rinodê, a maior do Brasil, eu gosto da estrutura da empresa, já passei por lá, sou grato pela história da empresa, e é uma empresa, irmão, o detalhe, eu vejo um monte de gente que fica torcendo pela queda das empresas. Toda vez que uma empresa fecha, é péssimo pro nosso mercado. Isso é terrível. É péssimo pro nosso mercado. O empreendedor que faz isso, eu acho que ele ainda não entendeu o que é o nosso mercado e que realmente transforma a vida. E as empresas vencedoras, a gente tem que bater palma, tem que tirar o chapéu, como a Jean, né, como a Rinodê que você vem citando, são empresas incríveis, né, e já transformaram muitas vidas. Olha que interessante, Rinodê tem 35 ou 36 anos, né? Isso. Está lá na BVD. Jean Rosé vai fazer 31 anos. Está na BVD. É a segunda brasileira que tá lá. E a terceira é a Acmos, inclusive daqui, né? Tem 16 anos de mercado. 16 anos de mercado. Então são 3 empresas que estão chanceladas pela BVD. Ou seja, vou fazer uma pesquisa, estou buscando um negócio, quero mudar de empresa, Cara do céu, eu acho que a primeira pesquisa é quanto tempo essa empresa tem de mercado. Porque, convenhamos, não foram 30 anos de mil maravilhas. Essa empresa, quantas crises essa empresa enfrentou em 30 anos, cara? E as empresas que conseguiram passar pela pandemia, meu irmão, essas empresas merecem o respeito, porque de fato foi um momento muito complicado para todo mundo, né? A gente sabe o que nós vivemos ali na pandemia. Muitas empresas quebraram depois da pandemia. Posso adicionar um negócio sobre pandemia? Até 2, meu amigo. A Jean Rosé, no plano de carreira dela, ela tem um ponto acumulado para premiações. Certo. Detalhe, foi a primeira empresa que implantou isso. Hoje é moda, mas foi a primeira empresa que implantou ponto acumulado para premiações. Isso existe desde quando eu cheguei lá em 2019. E quando chegou na pandemia, nós iniciamos a pandemia em março de 2020. Março de 2020 começa a pandemia. Março de 20 não tinha como viajar mais. 2022
2022, a Jean Rosé foi a única empresa de multinível no Brasil que pagou todas as premiações em dinheiro. Eu me lembro. Foram, salvo engano, mais de 2 milhões de reais pago de premiações em um único dia. Ou seja, enquanto a maioria das empresas estava dando Retendo. barrigada, né? Isso. Não, vai ser daqui a 2 anos, vai ser daqui a 1 ano e meio. A Jean Rosé, ela cumpriu o papel dela. Por mais que não pudesse viajar, Sim. ela simplesmente depositou o dinheiro da viagem na conta do consultor. Eu me recordo disso. Parabéns pra Jean Rosé. E foi um negócio tão incrível. Nós estávamos, como fala, né? Quarentena, né? Uhum. Nós estávamos de quarentena, porque pra variar eu peguei Covid 5 vezes. Meu Deus. Nós rodávamos, continuando. As pessoas precisavam ainda mais de renda. A Jean Rosé desenvolveu na época um negócio chamado Delivery Bag. Eu lembro disso E também. rodava o Brasil e nós treinávamos algumas pessoas que falavam, tô precisando ganhar 5 mil a mais por mês, 3 mil a mais por mês, 10 mil a mais por mês. E aí nós treinávamos. Então acabamos que rodando, peguei Covid em uns 3 estados diferentes, peguei 5 vezes. E na época que isso aconteceu, eu estava de quarentena. E naquele mês em específico, nós tínhamos requalificado o duplo diamante. Então eu contava que ia entrar um bônus ali de aproximadamente 12, 13 mil reais, sendo objetivo até com os números. E a Jean Rosé apertou o botão, fez uma live e falou, nós vamos pagar todas as premiações em dinheiro. Quando ela falou isso, eu esperava que ela fizesse como várias empresas eu já vi acontecer com um prêmio único. Às vezes a pessoa ganhou um cruzeiro, a empresa não vai fazer o cruzeiro, vai lá e paga esse cruzeiro em 6 parcelas. E tá tudo bem, tá pagando, irmão. Não tô falando que tem nada de errado nisso. Mas no meio da pandemia, a Jean Rosé, no seu ato de responsabilidade, de cada vez que entra um valor de compra de produtos, ela separar um percentual e ir pro pote dos prêmios, já tava na conta. Então o que ela fez? Ela foi pagar o meu bônus e não entrou 12 mil, entrou 49 mil. Entrou toda a premiação junto. Porque tinha as outras viagens que você já havia acumulado, né? Irmão, se no meio de uma pandemia, se olhar na tua conta e entrar 37 mil reais, 36, 37 mil reais a mais de prêmio. Isso é maravilhoso, né? Que você não estava esperando, porque a empresa foi responsável o suficiente para entender que o mercado precisava de dinheiro e que não era viagem naquele momento. Não era viagem. Só que esse dinheiro mudou a minha vida. Beleza, gostei de ganhar aquilo. Mas o que mudou mais foram pessoas que nós vimos, que construíram, que já tinham ganho um cruzeiro e que entrou lá 4 mil reais a mais, 3 mil reais a mais na conta da pessoa. Ela não estava esperando, ela estava no meio de uma pandemia, não conseguia vender mais. E aí entrou 3 mil reais a mais, que fez a diferença no mercado dela naquele mês. Fez a diferença na casa dela naquele mês. Então, isso eu jamais esqueço. Eu jamais esqueço. Então, vai escolher uma empresa? Usa esse caminho. A Jean Rosé tem os 7 motivos de ser Jean Rosé e só 2 já tá aí, né? Que é os 30 anos de credibilidade e associado à BVD. Eu já acho isso genial. Fantástico, Jean. Você tocou num ponto bem interessante aqui. Eu quero até levantar uma bola. Uma outra pergunta ainda sobre escolher assertivamente as empresas que você, líder, que está aí nos assistindo, deve participar. Eu vejo que muitas lideranças gostam de surfar a onda. Talvez tenha algum nome aí no momento, talvez tenha alguma empresa que está se destacando por um motivo ou por outro, e a realidade é que nós não sabemos aonde isso pode chegar. Eu vou até citar um exemplo aqui de uma empresa, talvez você que é mais antigo no mercado se recorda bem, a Maravilhas da Terra. Foi uma empresa que teve um faturamento alto no mercado, teve uma relevância no mercado, porém ela não conseguiu ter longevidade. Me fala um pouquinho sobre isso, sobre a importância de você escolher de fato uma empresa que tem ali a família, os fundadores, na sua essência mesmo, que daria a vida por esse negócio. Me fala sobre isso, cara. Olha, irmão, eu vou responder 2 perguntas em uma. Você provavelmente vai conseguir entender isso, você que tá em casa principalmente. Vou escolher uma empresa hoje. Hoje, vamos escolher junto. Eu e você aqui agora decidimos escolher uma empresa, beleza? Como é que eu seleciono essa empresa? Eu escolho 4 P's. Eu seleciono 4 P's para escolher uma empresa. Primeiro P, produto. Qual que é o produto que esse negócio tem? Eu uso esse produto? Esse produto as pessoas usam, as pessoas tomam banho, as pessoas escovam dente, as pessoas vão usar os produtos todo dia. Se a pessoa não quiser mais, a pessoa é um promotor, é um juiz, ela não quer desenvolver rede, mas ela faz sentido ela usar esses produtos com desconto? Faz sentido a pessoa se associar comigo para consumir esses produtos? Vindo pra cá agora, eu tava na casa de um amigo, que a casa dele tem 6 banheiros. E, detalhe, todos os 6 banheiros precisam de sabonete, shampoo, condicionador, sabonete íntimo, creme dental. Então faz sentido. Show de bola. Então, primeira coisa, produto. Segunda coisa, então eu tenho produto, eu tenho preço. Esse preço desses produtos, esse preço desse negócio, esse preço faz sentido? É praticável, né? É praticável, é acessível. O mercado brasileiro vai conseguir acessar, o mercado onde eu atuo vai conseguir ter esses produtos? Terceiro P, talvez um dos mais importantes, pessoas. Quem são as pessoas? E agora eu vou entrar no assunto da Maravilhas da Terra. Quem são as pessoas que estão por trás desse negócio? Qual é o histórico dessas pessoas? O que elas já fizeram? Como nós falávamos, quando eu olho pro histórico Jean Rosé da vida, ou até, vamos lá, quando eu olho pro histórico Rinodê da vida, é um histórico de pessoas que, acertando ou errando, deram a vida pelo negócio. Estão ali pra se dedicar ao negócio. Eu não tô falando aqui que a Jean Rosé acerta em todas, mas todas são na intenção de acertar. Todas é dando a vida pelo negócio. Todos é dando suor e lágrima pelo negócio. Igual a própria Rinodê, igual a própria Amway, que é a referência mundial. 8,8 bilhões de dólares de faturamento, irmão. Esse é o foco. É a maior do mundo. Então, quando nós olhamos pra isso e entendemos o mercado que atuamos, beleza, então eu tenho preço, produto, pessoas.
Aí se eu olho pra essa empresa, quem é que estava à frente? Quem era a liderança? Eram os caras que tinham vindo de Bebom, eram os caras que tinham vindo de Telex Free, era uma liderança. Tem as suas exceções, detalhe, tem as suas exceções. Mas a maioria era uma liderança com um histórico catastrófico de por onde passou, acabou. Poxa, foi Bebom, foi Telex Free, foi Boulevard, já tinha um histórico gigantesco, foi Louvre. Quantas empresas que os caras passaram que foi uma carreta devastador, foi um tornado que por onde passou já tinha destruído. E aí eu vou acompanhar essas pessoas? Qual a responsabilidade minha com o meu time se eu acompanho pessoas que já deram errado por onde passaram? Poxa, irmão, nós somos as 5 pessoas que a gente mais convive. Se eu ando com 5 amigos que traem a esposa, eu vou trair. Se eu ando com 5 amigos que são desonestos, eu vou ser desonesto. Se eu ando com 5 amigos que são alcoólatra, eu vou ser alcoólatra. Então é uma questão de... É claro isso. Eu preciso me cercar de uma liderança, de um corporativo que tenha um caráter ilibado, que tenha um caráter responsável para poder ser uma porta de transformação, uma ponte de bênção. Essa é a função do multinível. E aí, por último, o quarto P, que é prazo. Presta atenção nisso aqui. Um negócio só se prova no tempo. Não existe outra prova. A própria empresa que eu falava faturou 1 bi em 2016, 1 bi em 2017, em 2020, janeiro de 2020, saiu do Brasil. E quem construiu? Poxa, nós temos grandes nomes do mercado brasileiro que estavam nessa companhia e que uns foram pro digital, outros foram para outro negócio, outros foram pra do Terra, que é uma empresa séria, outros pularam pra 3, 4 galho e não existe mais. Outros estão lá lutando com uma empresa e tomara que dê certo. Mas, irmão, então eu preciso entender quem são as pessoas que estão por trás do negócio todo. Maravilhas da Terra, ela é só mais uma consequência. Provavelmente deve estar vindo outra, provavelmente vai vir outra, provavelmente vai vir outra, porque as pessoas precisam olhar os 4 P's. Produto, pessoa, preço e prazo. Esse negócio precisa ter longevidade e eu só consigo olhar o futuro através do passado. O que já foi feito, o que já foi construído. E que essa... mas não posso então começar uma empresa nova? Pode. Quem é a liderança que está à frente dessa empresa? Quem são os donos dessa empresa? Qual que é o histórico? Você pega um dono que quebrou 3 empresas, irmão, a especialidade do cara é quebrar. Tá tudo certo. Só precisa entender e ter responsabilidade quanto a isso. Perfeito. Jean Daniel. Gente, aulas aqui com Jean Daniel. De olho agora nos 4 P's, ó. Se você é líder e tá buscando uma empresa, eu até recomendo que você volte um pouquinho aqui, você tá assistindo o nosso YouTube e assista de novo, porque o que ele fez aqui, gente, é aula, tá? E siga ele aí, ó. O Instagram tá passando aqui. Jean Daniel. Esse cara é um fenômeno do nosso mercado. Ele e a esposa dele, a Sara, fazem um trabalho fantástico na Jean Rosé. E agora pra gente poder falar um pouquinho sobre o plano de carreira da empresa, porque eu me lembro bem, cara, a Jean Rosé, ela paga muito, muito bem para os seus empreendedores e eu que já tive em vários eventos, convenções, cruzeiros, inclusive, forte abraço aí para toda a família Zonin pela confiança. A gente tá sempre trazendo as novidades em primeiríssima mão aí da Jean Rosé. Fala um pouquinho sobre o plano da empresa, cara. O que tem de diferencial no plano de carreira hoje? Primeira coisa que eu acredito é que um plano de carreira, ele precisa ser de carreira. Tem muitas empresas que fazem um plano que é o famoso voo de galinha. Eu pago tudo pra você vir pro negócio, eu pago tudo pra que você venha desenvolver o negócio comigo, eu pago tudo pra que você aceite desenvolver o negócio e daqui a 1 mês eu mudo o plano de novo, daqui a 3 meses eu mudo o plano de novo, daqui a 1 ano eu mudo o plano de novo. Eu tô com a Jean Rosé faz 6 anos e até hoje eu vi um ajuste de plano. Um ajuste. Não tô falando que não pode ter, irmão. Acontece. Às vezes o mercado muda, a estrutura muda só que um grande ajuste eu vi na Jean Rosé. E não foi o ajuste, por exemplo, que prejudicou os empreendedores. Na verdade, se você pegar o percentual, vou dar um exemplo. A Jean Rosé pagava sobre um produto um percentual total de bônus sobre cada real faturado. Sobre cada faturamento, ela pagava um percentual de 35%. Ela passou a pagar 37%. Então ela passou a dar mais pra rede. A forma de distribuição é que houve um ajuste para que ficasse mais equilibrado, para que ficasse melhor. O primeiro passo mais importante de um plano de carreira é valorizar quem está chegando. É a pessoa que está trazendo novos ganhar dinheiro com isso. Então eu te dou um exemplo. Hoje, o cara traz 2 pessoas pro negócio, ele põe R$500, R$600 a mais no bolso. O cara traz 4 pessoas pro negócio, ele põe mais de R$1.000 a mais no bolso. Eu não tô falando de valores exorbitantes, não. Não tô falando da pessoa que vai entrar com um valor absurdo, não. Tô falando da pessoa que vai entrar no negócio e entrar com um valor normal, um pacote acessível, que qualquer um, que segundo o Banco Central, a maioria das pessoas que acessam um cartão de crédito tem um limite menor do que o que a gente pede, e o cara inicia o negócio de forma estruturada. Entrei pro negócio, qual que é o próximo passo? Eu preciso me qualificar. Vou te dar só um número. A Jean Rosé, eu não conheço a estrutura de todas as empresas, mas a Jean Rosé, ela fala pro cara o seguinte, o primeiro nível de negócio é o ouro. 2.000 pontos, o cara chega no ouro. A Jean Rosé fala assim, fora o seu bônus, fora o teu bônus de patrocinar as pessoas, fora o teu bônus de recompra, fora o teu bônus de compras pessoais, se você se qualificar a ouro, eu te dou de cashback mais R$200. Ou seja, se qualifica que eu pago a sua ativação. A Jean Rosé tá falando isso pro cara. Se qualifica e eu pago a sua ativação. E assim vai. Então, é uma estrutura de plano de carreira onde o cara, quanto mais qualifica, mais ganho ele tem. Mais qualifica, mais ganho ele tem. E detalhe, ele pode se qualificar e trazer pessoas com ele. Porque esse cashback estrutura o bônus das pessoas. Porque eu tô cansado de ver no plano de um monte de empresa que o cara, ele é ouro, ou ele é safira, ou ele é rubi, e ele tem que ficar torcendo pra ninguém do time dele se qualificar a nada. Porque senão o bônus dele é 0. Existem cortes em plano de carreira? Existe. Isso é totalmente saudável pra empresa. Até na Jean Rosé existe algum tipo de corte. Mas,
irmão, a zero, o cara é ouro e ele tem um ouro abaixo, ele não ganha nada. Ele se qualifica a ouro porque ele tem 2 ouros abaixo e ele não ganha nem R$1. Então a Jean Rosé tem uma estrutura de cashback, uma estrutura de ações, uma estrutura de participação de lucro pro cara poder sempre ganhar. Me qualifiquei a diamante, com 3 diamantes abaixo, meu Deus do céu, o bônus é lindo. Me qualifiquei a rubi, mas eu tenho um rubi em cada linha, o bônus é bom. Eu me qualifiquei. Então, sempre, irmão, a estrutura de negócios é desenhada com base no crescimento. Agora, é óbvio, se você está num negócio e você quer ficar ganhando dinheiro sem trabalhar, sem crescer, e você ainda não tá nessa fase, você vai pagar um preço alto por isso. Porque o multinível, quando você inicia, o plano de carreira, ele é de carreira. Você precisa trabalhar, você precisa recrutar. Dentro desse assunto, eu vejo um monte de empresa, um monte de diamante questionando a estrutura da empresa, questionando o plano de empresas, questionando até o corporativo de algumas empresas, porque não tá mais se ganhando dinheiro. Aí você abre o relatório do cara, eu falo isso como mentor. Eu mentoro um líder de outra empresa. Eu falava isso pra ele essa semana. Amigo, você não patrocina ninguém há 6 meses. Como é que você ganha dinheiro? O multinível, acima de tudo, ele é meritocrático, né, Jean? É a parte mais interessante. Se você não cadastra ninguém, se você não convida ninguém, você tá fazendo qual negócio, amigo? Qual negócio que você tá fazendo? Porque multinível não é. Então, a gente precisa entender isso. O plano de carreira da Jean Rosé, ele paga muito, só que proporcional ao trabalho ou à entrega do time. Óbvio, o cara chegou lá Imperial, já tem uma equipe muito bem estruturada, o bônus dele tá garantido. O cara já é triplo diamante, tem uma equipe muito bem estruturada, ele já tem um ganho residual que ele construiu. Mas o cara bate diamante uma vez, ele quer se aposentar, irmão? Não tem como, Ou seja, paga muito pra quem faz. Se você quer fazer dinheiro de verdade no marketing de relacionamento, o plano de carreira da Jean Rosé é poderoso. E agora eu quero falar um pouquinho sobre um tema até um pouco polêmico no nosso mercado, Jean, porque eu, como transito entre várias empresas, eu já estive em eventos da Jean Rosé, bem como de outras grandes empresas do mercado, eu percebo que em algumas empresas tem alguns grupinhos, algumas rixas. Cara, na Jean Rosé eu percebo que a galera, todo mundo se ajuda, sabe? Tá todo mundo muito empenhado pelo propósito de fato da empresa, que é cada vez crescer mais, expandir mais. E eu sei que lá tem 3 imperiais. Inclusive, forte abraço aí para o Leonardo e para o Reginaldo, que também são imperiais aí com suas digníssimas esposas da Jean Rosé. Como que é essa relação entre vocês, cara? Conta um pouquinho aqui pra gente. Olha, é tão interessante quando olha pra isso. Eu também já participei de negócios que a alta liderança do negócio é dividida. Que você entra numa sala de reunião estratégica e parece que você tá entrando numa faixa de Gaza. Parece que você tá entrando no meio de uma guerra. E estar na Jean Rosé, hoje eu vou te dar só um número que é interessante saber, viu, irmão? Você que tá assistindo também, você que é dono de empresa ou líder de multinível, precisa usar isso aqui como estratégia, inclusive, pro seu negócio. Todas as quarta-feiras, 4 horas da tarde, os imperiais estão reunidos com o corporativo. Toda quarta-feira, faça chuva ou faça sol. Nós temos um alinhamento, todos falam a mesma língua, todos têm uma mesma estrutura, todos tomam uma decisão. É óbvio, nem todas as decisões todo mundo tá de acordo, mas a decisão tomada ali, todos defendem porque somos um time. Não existe divisão dentro da Jean Rosé, pelo contrário. Vou te dar um número. Leonardo Pereira é meu patrocinador. Nós somos imperiais, eu sou imperial, eu e a Sara. Na verdade, a Sara é imperial, eu só ajudo ela. O Reginaldo, ele só ajuda. Quem é imperial de verdade é a Rosmarie. O Léo, ele só ajuda. Imperial de verdade é a Dani. Mas eu falo isso porque a mulher é mais sábia que o homem, gente. A mulher, os dois lados do cérebro dela funcionam. A mulher, ela direciona as coisas. E é assim que nós chegamos aqui. A Sara tomou várias decisões importantes de me direcionar, de estar comigo, de me apoiar, de construirmos isso junto. Falando de Léo e Dani, são meus patrocinadores. Eu sou imperial, mas o Léo e Dani é imperial e são meus patrocinadores. São parceiros. Sabe onde eu conheci o Léo, Nilson? Eu conheci o Léo numa sala de treinamento da UP há 13 anos atrás, irmão. O Léo era treinador da UP também. Fantástico. Foi o segundo ou terceiro maior cheque da empresa. E ele era meu patrocinador. Ele era crossline comigo. E ele esteve em Ribeirão pra dar treinamento mesmo sendo crossline. E nós construímos ali um coleguismo que acabou se tornando no futuro uma amizade. E que quando o Léo... Olha que importante isso aqui que eu vou te falar. O Léo se qualificou uma qualificação rasa na Jean Rosé, salvo engano, esmeralda. É 10 mil pontos. Ou não lembro se foi esmeralda, se foi safira. Eu sei que o Léo foi e postou um vídeo. Decidimos trabalhar com Jean Rosé e já qualificamos tal qualificação. E aí eu não lembro o título, mas era ou 4 ou 5 motivos que me fizeram tomar essa decisão. Nesse vídeo eu estava em busca. Lembra que eu falei que eu estava visitando? Já tinha ido em 17 empresas. E neste dia eu estava na sacada do nosso apartamento orando, pedindo ao Criador uma luz para tomar uma decisão, para encontrar um caminho. E aí chega um amigo em casa e eu mexendo no celular, no Facebook, que eu nem mexo em Facebook, mas mexendo no Facebook, apareceu o vídeo do Léo e da Dani. E aí eu vi, chamei o Léo, esse amigo chegou e falou assim: ô, e o Léo e a Dani? E aí, vamos falar com eles. Eu falei, já chamei ele aqui. E aí chamei o Léo estava em Rio Preto na época. Sintonia, né? Chegou em Ribeirão, porque é 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros, foi pra Ribeirão, sentamos, ele nos apresentou, estivemos na sede da empresa. Então, o Léo estendeu essa porta de benção na minha vida. Ele é o nosso patrocinador, ele é um cara mais centrado que eu já conheci, o Léo e a Dani. O Léo é um cara professor, ele até parece um pouquinho, se ele colocasse óculos, ele parece muito professor do La Casa de Papel. e é um cara centrado, um cara cérebro, gênio, que desenha as campanhas, que nos ajuda, que nos direciona, que nos mentoria. E o Reginaldo e a Rosmarie, irmão, são 18 ou 19 anos que eles fazem multinível. Reginaldo e Rose viajaram inúmeras
inúmeras vezes para os Estados Unidos com a Forever, batendo lá aquela campanha de recrutamento. Reginaldo é como diz ele mesmo, um ex-marmiteiro. O cara era chão de fábrica. A Rose era cabeleireiro. Os dois vieram com uma mochilinha nas costas da Bahia para São Paulo. Começaram multinível sem nada. E hoje o Reginaldo tem apartamento de um apartamento por andar. Reginaldo hoje anda em carro de 300 mil reais. Mudou de vida. Tem a maior franquia da Jean Rosé. São quase 400 metros quadrados de franquia em São Paulo. Uma estrutura incrível. A franquia top 1 de venda. O cara tem uma rede com, sei lá, mais de 15 mil cadastrados. Talvez 20 mil cadastrados. Fantástico. Então, ele tem uma estrutura muito grande. Tô falando de cadastrado, mas sei lá, vamos supor que ele tem 4 ou 5 mil ativos. Ele tem uma estrutura de rede gigantesca. Mas ele continua, lógico, ele tem o crescimento, ele tem a mentoria, ele tem a habilidade, mas ele continua com a mesma simplicidade. A humildade continua abrindo a porta. Ele continua sendo um cara que ouve, sendo um cara que direciona, um cara que estende o braço. Você chega lá, tem dia que tem milionário lá dentro, mas você chega lá pra falar com ele, tem dia que tá lá, o seu Zé que entrou hoje no negócio, ele trouxe o seu Zé e fala, seu Zé, você vai convidar as pessoas, mas além de convidar as pessoas, o senhor vai vender aqui 3 perfumes por dia pro senhor fazer mais 5 mil por mês, que o senhor precisa ter resultado rápido. Então, dentro da Jean Rosé, a gente tem algo que eu vou falar aqui que vai parecer até que nós estamos numa igreja, mas é real, nós temos comunhão. O alinhamento é o mesmo. Se você procurar qualquer um de nós, você tá falando com todos de uma vez só. Então, é algo diferente mesmo. Você tá coberto de razão. Jean Rosé é diferente com a liderança porque é real, tá vendo? Não tem nada maquiado. Isso é tão fantástico, ô Jean, que eu queria até fazer um cenário hipotético e você que tá aí nos assistindo, se imagine na seguinte situação. Vamos supor que hoje você é um líder que tá decepcionado com a sua empresa, ou você já fez multinível e deseja voltar para o mercado, ou talvez você caiu de paraquedas nesse vídeo, não sabe nem o que é multinível. Mas o que você levaria em consideração hoje na sua decisão de ingressar em uma empresa de marketing de relacionamento e qual equipe ingressar? Primeira coisa de tudo, eu levaria em consideração os 4 Ps. Que você já citou. Os 4 Ps. O cara que ele leva em consideração os 4 Ps, a porcentagem de ele errar é mínima. Porque se uma empresa tem pessoas, produto, plano e prazo, ela tem lá produto, plano, pessoas, prazo. Cara do céu, ela tem um tempo já de histórico, você só avalia. Já tá estruturado. Então, levaria em consideração os 4 Ps. E segundo, eu até hoje sou assim, eu indico que você seja assim. Eu jamais me aliaria com uma pessoa que não segue os princípios que eu sigo. Então, por que Jean Rosé? Jean Rosé não é pra todo mundo, irmão. Olha que forte isso aqui que eu vou te falar. Acho que ninguém no multinível falou isso aqui quando teve aqui. Todo mundo quer trazer todo mundo pras empresas. Todo mundo quer recrutar todo mundo. Nós somos uma empresa e nosso rancho não tem tramela, como diz o Delair. Pode vir, pode, mas ela não é pra todo mundo. Então ela repele quem quer jeitinho. Ela repele as pessoas que estão buscando atalhos. Ela repele a pessoa que não tem, não quer construir uma carreira, porque como o nome fala, é plano de carreira. E carreira, cara, é pra 1 ano, é pra 2, é pra 5, é pra 10, é pra 20. Quando nós entramos no negócio, é óbvio que eu entrei no negócio querendo ser imperial. Mas de onde eu queria até pra chegar foram 4 anos. É uma caminhada. Foram 4 anos, irmão. Então, existe um histórico, demanda tempo, demanda energia, demanda esforço, é carreira. E o caminho se faz caminhando. Então o cara, ele precisa olhar pra com quem ele vai se aliar. Vou te falar quem eu busco pra trazer pro negócio comigo. Eu busco pais de família, eu busco esposos, eu busco gente que tem fome. Porque tem um monte de gente que entra no multinível pra se enganar. O cara tem vontade ele tem um sonho grande, mas ele não tem vontade, ele não tem fome. Ele não quer trabalhar, ele não quer ir pra cima, ele não quer rodar a estrada, ele não quer viajar. Irmão, nesse negócio eu não consigo contar pra você quantas vezes eu fui pro Nordeste, quantas vezes eu tive no Recife, quantas vezes eu tive em Caruaru, inclusive um beijo pro povo lá, quantas vezes eu tive no Mato Grosso, quantas vezes eu tive no Maranhão, quantas vezes eu rodei esse Brasil, irmão. Rondonópolis, meu Deus, eu fui pra lá inúmeras vezes, pra Goiânia, Poços de Caldas, um beijo pra esse grupo que tá com a gente há 8 anos. Estão com a gente antes de Jean Rosé. Então, existe um time, existe uma estrutura. Hoje no nosso time são 4 ou 5 triplos diamante, pessoas que se requalificam, pessoas que estão estruturadas, pessoas que mudaram de vida. Cara, eu vejo, na terça-feira passada, na live da Jean Rosé, quem fez o treinamento foi um cara chamado Rodrigo Martins, do nosso time triplo diamante. Ele e a Pri, quando eu conheci eles vinham de uma jornada de outra empresa que tinham passado por um processo, era um ouro na Rinodê, pra ser sincero. E eles vieram, nós começamos a trabalhar junto, e na Jean Rosé, o Rodrigo, que era pintor, que fazia grafiato, que tinha medo de altura e tinha que subir no andaime pra fazer grafiato, senão não levava o sustento pra casa. Mudou de vida, mora numa casa incrível, realizou o sonho do carro incrível, comprou uma nave espacial, um carro lindo dos sonhos. Hoje ele é pai, tem lá o Cauezinho, que consegue ter um convênio médico, consegue ter uma estrutura, Capri consegue cuidar, por causa que acessaram isso através desse mercado. Tem uma franquia linda em Poços de Caldas, na rua Minas Gerais, um lugar extremamente movimentado, através desse negócio. Então não tá mais em mim. Eu tenho o Evandro em São Carlos, que quando eu conheci tava em depressão, tomando 8 remédios de tarja preta. Você conheceu o Evandro no Cruzeiro, aquele negão que eu amo. Eu abraço ele, eu amo o Evandro. O Evandro tá lá hoje triplo diamante, 200 metros quadrados de franquia. Então esse negócio, respondendo a sua pergunta, ele é pra quem tem fome. Você tem fome? A Jean Rosé tá de porta aberta. Você quer construir um negócio estruturado pra quem tem caráter, pra quem tem fome, pra quem quer construir um plano de carreira, você vai acessar 5, 6, 7, 8, 10 mil reais rápido, mas pra você chegar nos 100 mil por mês, pra você chegar nos 80 mil por mês, demanda tempo. Você vai construir e você vai ter certeza que esse terreno continua aqui.
aqui. Como já estava há 25 anos quando eu cheguei. E hoje já tá indo pra 31. O negócio tá aí, de pé. Eu tenho vou completar 6 anos de empresa. Mas o negócio já tem 31. Quer um negócio estruturado? Procura um negócio estruturado. Olha com quem que você vai se aliar. Essa pessoa vai determinar pra onde vai o seu resultado. Fantástico, Jean, fantástico. E se você me permite até complementar, gente, vocês perceberam que desde o início do nosso bate-papo aqui, o Jean é um cara que ele sempre fala dos seus princípios, da sua crença, ele crê em Deus, ele é um cara que tá o tempo todo edificando a sua esposa, promovendo aqui os líderes, ele sabe de fato reconhecer as pessoas que o ajudou, né, a chegar nesse grande sucesso que ele é hoje. Então, se você puder ouvir uma dica aí do Robozinho sobre qual pessoa você se associar, cara, se associa a gente do bem, a gente que tem bom coração, a gente que tá disposta de fato a falar a verdade acima de todas as coisas. Ele em momento algum falou que é fácil, né, Jean? Mas isso que é possível se você tiver fome, se você quiser realmente uma oportunidade que possa transformar a sua vida. E parabéns, irmão, parabéns pelo trabalho, obrigado. Parabéns por tudo que você e a Sara vem construindo no nosso mercado. Obrigado. Vocês são pessoas fundamentais para a nossa indústria e são de pessoas como vocês que a nossa indústria realmente precisa. Gente do bem, gente que não precisa de jeitinho, gente que não precisa de mentir para poder trazer mais pessoas que talvez estejam entrando só por conta de interesse, mas gente que fala a verdade, que quer realmente o bem de todos do nosso mercado. Parabéns, irmão. Tem que tirar o chapéu e parabenizar vocês. E por falar em tirar o chapéu, vamos entrar em um quadro agora aqui no nosso programa, polêmico aqui no nosso episódio, tira ou não tira o chapéu, Jean. E pra gente começar esse nosso bate-papo aqui, esse bate-bola, eu quero saber se você tira o chapéu para um líder... Deu até suador aqui agora. Agora a gente vai incendiar aqui. Vamos lá. Pra gente começar, é um líder que tem feito um grande trabalho, ele que já foi de cosmético, agora tá numa empresa de serviço. Eu quero saber se você tira o chapéu para o Felipe Moraes. E agora, hein? E agora? eu tiro o chapéu pro Filipinho. Ele e a Andréia fizeram e fazem um trabalho espetacular. Cara genial, mente, crânio, tem um negócio praticamente bilionário fora do multinível. É um baita empresário, eu tiro meu chapéu pra ele. Discordo em algumas coisinhas, óbvio, né? Ele tem uma visão hoje do mercado de serviços que eu acho genial e que eu torço pra que funcione, pra que dê certo. Eu torço pra que ele voe. E ele tem uma visão do mercado de cosméticos um pouco diferente da nossa, porque eu realmente acredito que as pessoas não vão parar de tomar banho, que esse mercado é um mercado inteligente. Mas, cara, eu tiro o meu chapéu pra quem é trabalhador, pra quem é fazedor, pra quem vai pra cima, pra quem é referência, pra quem leva a transformação. E esse casal é um casal que leva a transformação pra vida das pessoas. Então, eu torço por eles. Eu espero de verdade que nós surpreendamos ele também com o mercado de cosméticos e que todos nós possamos prosperar, porque ele nasceu pra isso, cara. Gente trabalhador, gente que faz acontecer, vai prosperar, não tenho dúvida. Maravilha. Grande Felipe Moraes, um forte abraço. Fica o convite aqui do Robozinho também. Vem fazer um bate-papo com a gente. Sim. Você certamente vai ter muito pra poder agregar também no nosso mercado. Sem dúvida. Obrigado, Jean. Próximo aqui da nossa lista, cara. Um cara também que tem uma jornada incrível na nossa indústria. Ele é um homem também de produto, assim como você. Já fez algumas empresas, se não me falha a memória, todas as empresas que ele fez foram internacionais. Bruno Brancaleon, tira ou não tira o chapéu? Tira o chapéu. Cara sensacional, genial. Um cara de princípios, um cara que constrói, fazedor, que roda muito. Tira o meu chapéu. Um cara que merece todo o sucesso que tem e todo o sucesso que vai ter. Um pai incrível, uma família que nós já estivemos na casa deles e que nós aprendemos a admirá-los. Fantástico. Tira o chapéu. Fantástico. Beijo, inclusive. Grande Brunão, forte abraço, meu querido. Você tem que me ensinar a surfar ainda. E vem bater um papo com o Nils. Meu amigo, vamos lá. O próximo aqui da nossa lista é um dos empreendedores e empresários mais respeitados do Brasil. Ele fez história no multinível brasileiro. E eu quero saber se você tira o chapéu para o Sandro Rodrigues. Tira o chapéu. Não tem como, irmão. É um cara que construiu hoje a maior empresa de multinível atualmente, que faz faturamento no Brasil e que leva oportunidade. Tira o chapéu. Um cara que eu desejo todo o sucesso do mundo e que eu desejo que aonde está hoje seja só piso. Perfeito. Só piso. O próximo aqui da nossa lista é também um grande diretor, empresário, também faz parte, né, do grande sucesso que é hoje a Jean Rosé. Ele que tem todo o nosso respeito e admiração, sabe o quanto nós curtimos o trabalho que ele vem fazendo à frente dessa grande empresa. Eu quero saber se você tira o chapéu para o Thiago Zonin. Meu Deus, rapaz, eu tiro o chapéu, eu tiro o boné, é um parceiro, é um amigo, é um diretor que eu respeito muito, é um cara que pode te ensinar a surfar também, surfa muito, já surfou nos 5 continentes, tem uma disciplina descomunal, é um cara que nos ensina todos os dias com a sua disciplina, com o seu trabalho. É óbvio, gente, que nós estamos falando aqui, falamos do Sandro, falamos do Thiago agora, são empresários, todos os dias fazem de tudo pra acertar. Então, eu aprendo todos os dias com o Thiago, e uma das últimas coisas que eu aprendi com o Thiago recente foi que, cara, mesmo que eu fiz tentando acertar e alguma coisa saiu dos trilhos, nada impede de eu ir lá, pegar com a mão e trazer de volta pros trilhos. Então, o Thiago é um homem de Deus hoje, que eu respeito, que eu admiro, que eu oro pela vida dele e que eu faço questão de chamá-lo de amigo. Cara, eu gosto tanto do Thiago, eu tenho 2 Thiagos que são tão parceiros
parceiros meus, que é o Thiago Zonin e o Thiago Prado. Que o meu segundo filho, que nasceu há 3 anos atrás, eu fiz questão de colocar o nome de Thiago. Que legal. De tanto que eu gosto. Então tá aí. Grande Beijo, Thiagão. Um abração. Zonin, também é surfista, um cara de uma trajetória incrível. Também tá shapeado, tivemos a honra de treinar junto lá no Cruzeiro. Cara que se cuida demais e um empresário que nós respeitamos e admiramos muito. Um abraço, um beijo do Nils pra você, Thiagão. Próximo aqui da nossa lista, cara. Essa pessoa, que pessoa incrível. Que pessoa incrível. Eu sei que um dos grandes motivos de sucesso dos produtos da Jean Rosé se deve a ela. Ela também que é muito fit, produto do produto, se cuida pra caramba e é uma pessoa agradabilíssima. Dayana Zonin, tira ou não tira o chapéu meu pra Deus, ela? Cara. Nossa, eu aprendi a amar a Day. A Day, meu Deus do céu, ela esteve em Ribeirão recente. Nós já estamos com saudade, inclusive, porque a Day é uma pessoa genial, é um ser humano de luz incrível, mas vai além disso, sabe? Uma pessoa que quando está num ambiente, ela ilumina tanto o ambiente, que é impossível ficar triste perto da Day. É impossível. Então, ela é produto do produto, tanto que claramente a Day é a irmã mais nova que o Thiago. Claramente, você olha pra isso, você percebe. O Thiago fala que ela é mais velha que ele, mas eu não acredito, tá, gente? Eu tô abrindo meu coração aqui hoje, hein, Nilson? Isso aqui é polêmico. Talvez estou mexendo numa caixa de marimbondo, mas eu de verdade acredito que a irmã caçula é a Day ali, certeza. Porque a Day é uma pessoa que eu tiro o chapéu, desenvolveu produtos incríveis. Inclusive, você recebeu os nossos Triad? Recebi, cara. Que lançamento maravilhoso aqueles dois, hein? São produtos incríveis, acabamos de lançar. Tá vindo mais lançamento. E se eu pudesse contar, mas a Day acho que vai ficar brava. Mas acompanhe as próximas postagens do Nils. Nem um spoilerzinho? Acompanhe as próximas postagens do Nils. Existe um suplemento que todo ser humano, principalmente quem treina, eu acho que eu vou chutar. Todo ser humano precisa. E tem um amigo nosso de outra empresa que ele usa muito esse jargão. Se você soubesse o que eu sei. Se você soubesse o que eu sei. E hoje que nós estamos gravando isso daqui, provavelmente a hora que for ao ar já está lançado, mas hoje estamos gravando isso daqui, é o lançamento oficial da espirulina da Jean Rosé. Espirulina, então, fantástico. A Jean Rosé chega hoje no mercado com a espirulina. Quando subir o vídeo já está no mercado. E agora você que treina, que tem um suplemento que todo mundo que treina precisa, que todo mundo que não treina precisa mais ainda. Que quando a pessoa vai chegando numa certa idade, ela não pode mais ficar sem no almoço, na janta, no café da manhã. E nós estamos chegando com esse suplemento aí também. Eu acho que eu já sei qual é, mas eu vou deixar você anunciar em primeira mão lá no canal quando tiver lançado então, fechou? Tá combinado e o seu tá chegando. Opa, obrigado, meu querido. Ó, os próximos aqui, cara, dispensa comentário, gente. Quando eu recebi aquele abraço, meu Deus, daquele casal maravilhoso, sabe? E com tanto carinho eles nos receberam nas convenções e nos cruzeiros. Um forte beijo do Nils pra eles aí, que são incríveis, cara. Os fundadores da empresa, Dalair e Rose Zonin. Tira ou não tira o chapéu? Meu Deus. Cara, os presidentes, eles... Eu costumo dizer o seguinte, você que tá assistindo essa live, talvez você vai ter... Se você tá aqui no YouTube assistindo isso daqui, pare 1 minuto. Anote o nome dos seus presidentes num papel e olhe pra eles. E pergunte, se eu faltasse hoje, eu confiaria a vida dos meus filhos na mão dessas pessoas? Porque é isso que nós fazemos quando nós desenvolvemos multinível. Nós estamos construindo um prédio, um edifício gigantesco de prosperidade no terreno da empresa. Então eu preciso confiar de olhos fechados nessas pessoas. E é isso que eu faço com o Dalair e a Rose Zonin. Eu confio neles de olhos fechados, pelo que eu já vi de olhos abertos. Pelo que eu já vi eles fazerem. Pelo que eu já vi as pessoas muitas vezes fazerem sacanagem. Eles terem a chance até de falar, não, vou cobrar, vou pôr no lugar, ou vou repreender, ou as pessoas em si só pisarem na bola, só falarem mal, só apontarem, e a situação que eles, a posição deles, o posicionamento deles é sempre lindo, que é, cara, eu vou continuar fazendo o que eu acredito, eu vou continuar seguindo os princípios que estão dentro do que eu acredito. Rose e Dalair Zonin são exemplos pra mim, de pai, de casal, de empresários, de pessoas iluminadas por Deus que levam prosperidade. Então assim, meu Deus, eu tiro o chapéu, eu tiro o que for preciso pra ajudá-los, só que sempre foi ao contrário. Eu sempre pude contar com o presidente que atendeu o meu telefone, que falou, vai dar certo, vamos fazer o que precisa fazer, eu acredito em você. Eu lembro que o primeiro evento que eu fui da Jean Rosé, eu sei até o dia, cara, 3 de novembro de 2019. Foi o primeiro evento, eu tinha 34 dias, 36 dias de empresa, e eu fui nesse evento em São Paulo, num hotel que não existe mais, fechou na pandemia, mas nós entramos nesse hotel e o Dalair subiu no palco. E o Dalair falava o seguinte, Nils, ele falava, você que entrou aqui, você seja muito bem-vindo à família empresarial Jean Rosé. Só que é uma cultura do Sul. É família empresarial porque é da empresa, mas não, ele sempre trata todo mundo como uma família. Ele abraça, ele ajuda, ele direciona, ele mentora, ele é um empresário de sucesso, que faz questão de lembrar de onde saiu e onde está hoje, e que sabe que todo mundo tem esse caminho para trilhar. E a Dona Rose, meu Deus, uma mentora, uma pessoa que pega na mão das pessoas. Meu Deus do céu, a Dona Rose trata a minha
esposa como filha, me trata como filho, e nós a respeitamos e amamos como uma mãe, porque ela direciona sim, disciplina às vezes sim, porque tem coisa que nós achamos que estamos certo, e quando fala, essa pessoa aqui, ela, não, peraí, todos nós passamos por essa fase, e tudo na vida, lembra que eu iniciei falando sobre que fé é um dom? Fé é um dom, acreditar piamente é um dom. E a dona Rose acredita tanto no negócio que pagou um preço descomunal pra chegar até aqui. E ela fala que se fosse preciso faria tudo de novo. E eu hoje falo pra ela, conta comigo, que se a senhora fizer eu tô junto. Se o que for preciso fazer nós estamos junto, porque eu acredito nessa família. Fantástico. Um beijo pra esse casal maravilhoso. Espero aí ansiosamente também pra que a gente possa ter o nosso momento de bate-papo aqui no nosso podcast. Seria uma honra recebê-lo também. Vamos lá, o próximo aqui é um cara que desperta muita curiosidade, sabe, das pessoas falando sobre assuntos novos. É um cara que já tem um grande sucesso no mercado, ele que é um líder fazedor e um líder também que se apega muito à estatística, a números. Daniel Shoa, tira ou não tira o chapéu para o menino dos números do multinível? Eu não só tiro o chapéu pro Daniel Shoa, como o respeito como liderança, o respeito, o seu trabalho, e ele é uma referência, irmão, a verdade é essa. Nós, líderes de multinível, nós, empreendedores de multinível, deveríamos pegá-lo como referência e também... Tá, eu sou devedor nisso, prometo até a partir daqui melhorar e começar a colocar conteúdo semanal no YouTube, porque aquilo ali é uma escola. O cara entra nesse mercado independente de empresa, vai pra ali estudar, que ele tá entregando conteúdo diário nas redes sociais, ele entrega muito conteúdo e eu tiro meu chapéu. Legal, forte abraço aí pro Danny Boy. Próximo aqui da nossa lista, ele que é um cara também que de muita garra, muita determinação, líder também de sucesso do nosso mercado, hoje ele é o top 1 do Rino The Group, e eu quero saber se você tira o chapéu para o Lucas Battistoni. Tiro o chapéu pro Lucas, e detalhe, né, cara, é uma referência de trabalho. Eu falo que quando você chega num certo patamar, você chega imperial acima, a tendência do mercado é as pessoas desacelerarem, não é assim, Nils? Você deve observar muito isso. O cara vai lá, faz um trabalho, e quando ele chega ali na casa dos 6 dígitos, quando ele vai chegando numa casa de números grandes anual, quando ele começa a atingir um número acima de 1 milhão anual, ele tende a desacelerar. E o Lucas é uma referência porque ele é um cara que ele nunca desacelera. Constante, ele, né? Tá constante, trabalhando, viajando, entregando, buscando, entregando conteúdo, mostrando o caminho. E ele é uma referência não só do Rino The Group, ele é uma referência para nós que estamos na Jean Rosé, ele é uma referência do mercado. Eu tiro o chapéu pros caras. Legal, um beijo do Nils pro Lucão, fica também o convite para estar aqui com a gente um dia. Vamos lá, o próximo aqui da nossa lista, cara, por enquanto foi facinho, né? Agora a gente vai apimentar um pouquinho. Ó, esse líder aqui, ele é um cara engraçado, ele é um cara que particularmente, a gente já teve alguns momentos ali de atritos. Ele é o eterno meme do Multinível News, tem gente que ama, tem gente que não ama tanto assim, e eu quero saber se você tira o chapéu para o Júnior Multinível. Não, eu não tiro meu chapéu pro Júnior, nada contra a pessoa dele, mas de novo, eu acredito que nós somos o resultado das pessoas que a gente convive, existe um histórico, o cara pode ser transformado, eu acredito numa transformação do criador, mas mediante a todo o histórico, eu não tiro meu chapéu, porque de novo, quando eu me alio a um negócio, e esse negócio traz prejuízo à casa das pessoas, eu sou conivente com esse erro. Então, baseado nisso, e não é nada pessoal, mas profissionalmente falando, não é um cara que eu me alio e nem é um cara que eu referencio. Eu não tiro o chapéu. Perfeito. Um beijo do Nils para o Júnior Multinível. Próximo aqui da nossa lista, Jean. Esse é, cara, com todo respeito, né? Um dinossauro do nosso mercado no bom sentido. Um cara extremamente experiente. Eu aprendo demais com as palestras e os treinamentos dele que eu assisto. Eu tenho certeza que os líderes do mercado o admiram muito também. Eu quero saber de você. Tira ou não tira o chapéu para o Lino Barbosa? Como que não tira o chapéu pro professor? O Lino Barbosa é, sem sombra de dúvida, o maior, se não um dos maiores líderes brasileiros, multinacionais, internacionais, que já contribuiu tanto para o mercado. Hoje nós temos acesso ao conteúdo dele, porque graças a Deus nós estamos na era da internet, então você consegue pegar ali uma live, pegar ali um material, e mais do que isso, hoje nós temos algo incrível, que é a situação de você poder ir lá e consumir o conteúdo e agregar no seu negócio, na sua marca, na sua empresa. Então eu tiro o chapéu pro Lino. Perfeito, um forte abraço para o nosso amigo Lino Barbosa, um beijo do Nils, e tá feito o convite também para estar um dia, quem sabe, aqui com a gente, fazendo esse bate-papo interessante sobre o nosso mercado do marketing de relacionamento. O próximo aqui, já falamos aqui nesse nosso episódio sobre empresas que ascenderam, como a Jean Rosé, e sem sombra de dúvidas que prosperem mais 100 anos, Amém. mais 150 anos, que os seus netos venham a fazer Jean Rosé, e falamos também Amém. sobre empresas que não deram tão certo assim no Já nosso tá me mercado. dando um frio na barriga aqui. Eu quero saber se você tira o chapéu para ele, que é um empresário, que ele tem uma capacidade de acelerar negócios, isso é fato. Mas também, muitas empresas, operações que ele esteve à frente hoje não existem mais. Martinelli Santos, tira ou não tira o chapéu?
Irmão, vou ser bem transparente, vou ser transparente ali olhando pra câmera. De novo, não é nada pessoal, mas devido àquilo que nós acreditamos, eu não vou ser incongruente com o que eu acredito. E por mais que tenha sido um acelerador, vamos entender sobre acelerador, irmão. Posso entrar nesse assunto 5 minutos, 2 minutinhos? Cara, se você tem o propósito de ter liberdade financeira, se você tem o propósito de construir uma carreira no multinível, e velocidade é importante sim, mas se você pega correndo numa velocidade de 200 km por hora, no sentido errado, você não tá chegando no seu destino, você tá se afastando cada vez mais. Então, quando você pega uma pessoa que tem a capacidade de acelerar um negócio, mas que esse negócio tem um fim trágico, como tantos tiveram, e que ele teve participação, não tem como eu tirar o chapéu pra esse cara, porque não é... Eu seria incongruente com o que eu acredito. Multinível é um veículo de transformação. Há tantos anos... Olha que legal, você pega a história da família, que é os maiores líderes lá da Emo, e os caras estão há 52 anos ganhando dinheiro. 52 anos, são mais de 1,4 bi de dólares ganho de bônus, cara. São 52 anos. Agora, isso é multinível. Isso é construção de marketing de relacionamento. Agora, uma pessoa que acelera um negócio, esse negócio é voo de galinha, acaba daqui 2 anos, aí outro acaba daqui 2 anos, aí outro acaba daqui 2 anos, eu não só não tiro o meu chapéu, como eu não consigo respeitar aqueles que o acompanham. Porque errar uma vez faz parte, 2 é burrice. Então nada contra a pessoa, tanto é que não tenho nada mesmo contra a pessoa, respeito e desejo que o criador abençoe, mas desejo que os próximos negócios dele perdurem, porque o sucesso de um negócio está no quanto tempo ele segue impactando a vida das pessoas, e não por ter 2 pessoas ganhado ou 3 pessoas ganhado 1 milhão e o negócio não existe mais. Perfeito, grande Jean Daniel, falando aqui o que pensa, colocando a sua opinião na mesa, e é isso aí, irmão, autenticidade é disso que o nosso mercado precisa, de gente do bem, gente verdadeira, e que de fato mostre que nossa indústria é transformadora, mas ela é pra gente séria mesmo. Sim. E é isso aí. Agora pra gente poder finalizar aqui, uma pessoa que eu tenho certeza que é muito especial pra você, mas eu tô na dúvida se você tira ou não tira o chapéu pra ela, porque você quase não falou dela aqui no podcast. Sara Inocência. Meu Deus. Essa é a minha patrocinadora, é a minha esposa, é a mãe dos meus filhos, que nós estamos chegando no 3º, e se ela aceitar, eu quero encher uma van de filho. Eu sou muito feliz pela misericórdia do Criador ter nos alcançado, ter nos unido e por ter ela do meu lado, cara. Então, assim, eu tiro o chapéu, eu pago o preço que for preciso, eu faço questão dela poder contar comigo. Existem pessoas aí que eu tirei o chapéu pelo profissional que é. Existem pessoas que eu tirei o chapéu aí e que é a pessoa que eu arranco um braço, se for preciso. E a Sara é uma pessoa que, se for preciso, eu arranco o coração do peito. É uma pessoa que eu amo, que eu quero ter do meu lado a vida inteira e que eu realmente acredito na sua parceria, mas mais que isso, na sua fidelidade junto do nosso propósito de servir a Deus até a morte. Então, nosso propósito principal é tudo que nós fizermos que possa glorificar a Deus. Tudo que nós construirmos, tanto no mercado, quanto de patrimônio, quanto nos nossos filhos, porque assim, a maior herança é aquela que fica nos nossos filhos. A maior herança, Nils, não é você tem lá seu filho lindo, maravilhoso, a maior herança que você vai deixar não é a herança, é o legado. É o que o seu filho vai pensar quando você não tiver mais. Cara, eu tenho a honra, louvado seja Deus, de ter os meus pais ainda. E eu tenho 34, indo pra 35 anos de idade. E eu nunca vi meus pais discutirem. E os meus pais foram criados nessa cultura, dentro de princípios cristãos. E eu sempre pedi a Deus que Ele me desse uma mulher, que Ele me desse uma esposa do padrão da minha mãe. E ele me presenteou com uma mulher espetacular. Uma mulher que eu admiro, que eu respeito, que é uma mentora, que é uma mãe. E eu tiro o chapéu. Nós falávamos sobre fazedor. Ali atrás, antes do tirar o chapéu, nós falávamos que a Jean Rosé é uma empresa para quem faz. A Sara é uma pessoa que faz. Você que quer desenvolver multinível, entenda isso aqui, cara. Se você não tem disposição de fazer, você não entra nesse mercado. Porque ele vai requerer que você coloque a mão na massa. Ele vai requerer que você aceita, você vem aqui, compra o pacote de negócios nosso. E aí da empresa que você vai fazer. Você tem que estar disposto a fazer a lista, cara. Você tem que estar disposto a ligar. Você tem que estar disposto a tomar não. Você tem que estar disposto a oferecer o seu produto. Você tem que estar disposto a ser julgado pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que não gostam de você e pelas que gostam. Você tem que estar disposto a colocar o seu rosto na internet, como nós estamos fazendo aqui, e ser julgado por pessoas que vão gostar do conteúdo e por pessoas que vão criticar, por pessoas que vão se dar bem e por pessoas que não vão gostar. Só que a verdade é que o mundo é dos fazedores. Só existe o maior canal de multinível aqui, da onde nós estamos, porque existe um fazedor. Você fez, você plantou. Quando ninguém acreditava, você continua construindo. Quando você tomou pedrada, você continua construindo. Por isso você é o maior aliado do multinível hoje. E eu sou muito grato por essa amizade. Obrigado, e por esse seu conteúdo.
Você é um fazedor. O multinível é a casa dos fazedores. Ninguém tem sucesso aqui de longo prazo se não for fazedor. Se você tirar tudo dos caras que eu tirei o chapéu aí, eles constroem tudo de novo. Porque são pessoas fazedoras. São pessoas fazedores. A Sara é uma pessoa fazedora. Os corporativos que nós falamos alguns nomes aí, uns da Jean Rosé, outro não, mas são fazedores. Irmão, eu acredito no desenvolvimento das pessoas. Se você me perguntar aqui, o que é que eu acredito que a maior força do multinível é no desenvolvimento das pessoas. O Jean que entrou no multinível não existe mais. Eu digo mais. Teve gente que saiu do nosso negócio há menos de um ano atrás. E essas pessoas saíram do negócio. Elas já não me conhecem mais. Elas já não conhecem o nosso corporativo mais. Elas já não conhecem a Sara mais. Porque se você está dentro do multinível, você precisa se lançar. Se você está dentro do empreendedorismo, a verdade é essa. Você precisa se lançar em ser transformado todos os dias. Aquilo que as pessoas confundem é o ser e estar. Sabe, Nils? A situação que você está não importa. Não importa. Porque ela é passageira. Agora, o que você é não muda. Então você precisa entender que se Deus colocou um sonho no seu coração, se Deus ardeu dentro do seu peito um objetivo, vai sem medo, porque mesmo que algumas coisas pareçam pedras, lá na frente vai dar certo. Lá na frente a conta fecha. Lá na frente as coisas vão se encaixar. Então, acredite de verdade, a situação que você está é momentânea. Aquilo que você é permanente e você é grande, você é luz, você nasceu para brilhar. Eu acredito nisso nas pessoas. E as pessoas podem mudar. Agora, se a pessoa ainda não mudou, se ela ainda não tem resultado, cuidado com quem você se alia, porque falar que mudei é diferente de mostrar que mudei. Eu mostro através das minhas atitudes, através das minhas posições, da minha postura, eu mostro através das minhas ações, eu mostro através do meu casamento, da criação dos meus filhos, do respeito que eu tenho pelos meus pais, do respeito que eu tenho pela minha equipe. Por isso, não importa a situação que você está hoje, pessoas fazedoras como a Sara são pessoas que vão prosperar. Por isso, eu não só tiro o chapéu pra ela, eu não só tiro o chapéu pra você, mas são pessoas que eu respeito e que eu tenho o prazer de levar a vida do lado, irmão. Obrigado, viu? Grande Jean Daniel, gente, que aula, que aula, que aula. Mais uma vez eu vou pedir pra você que tá nos assistindo, siga esses fenômenos aqui, Sara e Jean, o Instagram dele tá passando aqui, porque, gente, é aula atrás de aula e o conteúdo deles é maravilhoso. Ó, ele fez uma promessa aqui, ele vai compartilhar mais conhecimento dele. Esse cara é uma enciclopédia do multinível, né? Tem muita bagagem, tem muito a ensinar e eu espero de verdade, irmão, que você continue transformando vidas, não somente da Jean Rosé, mas inspirar também líderes que estão começando no nosso mercado e que cada vez mais o mercado possa conhecer mesmo esse homem de bom coração que é você, esse pai, esse grande empreendedor e essa pessoa de sucesso que tanto inspira a nossa indústria, cara. Sem dúvida, esse foi um dos melhores episódios que nós já tivemos aqui nesse nosso podcast e eu fico muito agradecido por você ter aceito esse nosso convite, estar sentado aqui com a gente hoje, irmão. De coração, que Deus te abençoe muito e eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem final, olhando para a nossa câmera ali, para quem está nos assistindo. Beleza. Primeiramente, gratidão. Gratidão por essa oportunidade, obrigado pela sua vida, agradeço a Deus pela sua vida. Mas você que está nos assistindo e chegou até aqui, eu te garanto uma coisa. Dar certo custa um preço, dar errado custa muito mais caro. As pessoas que desistem desse mercado, que desistem dos seus objetivos, que desistem dos seus sonhos, isso é o maior arrependimento delas lá na frente. Por isso, não importa a situação que você chegou aqui, não desista. Aquilo que ardeu no seu coração foi permissão do Criador. Acredita, pega na mão, acelera e você será transformado pelo seu mercado. Você será transformado e se tornará aquela pessoa que vai prosperar, que leva transformação para a vida das pessoas. Eu hoje determino na tua vida que você seja uma quebra da situação que a sua família chegou até aqui e que você possa ser um novo ser que leva a sua família para um novo patamar, para um patamar de bênção, de prosperidade, de paz, de liberdade financeira, geográfica, de liberdade de tempo, porque hoje o meu maior prazer é poder levar os meus filhos na escola. O meu maior prazer é poder estar acompanhando a maternidade da minha esposa. O meu maior prazer é poder estar aqui quando um amigo me convida. Vamos gravar um podcast, estar aqui contribuindo com você. Inclusive, se você me permite, eu até deixo aqui pra você. Você que assistiu até o final, pode ir lá no meu Instagram. Eu vou dar aqui, se você me permitir, 3 mentorias gratuitas, independente de empresa, pra te ajudar a ir pro próximo nível. Presente, tá? Uma mentoria minha custa alguns dígitos. Presente pra nossa audiência. Presente pra audiência do Nils. Obrigado, pode ir no meu Instagram, me chama, fala que viu. Aqui vou selecionar 3 pra que possa pegar pela mão e te ajudar a chegar no topo da sua empresa também. Nils, obrigado por tudo que você agrega no multinível. Tamo junto e que Deus nos abençoe. Grande Jean Daniel, esse foi mais um episódio com essa fera do nosso mercado imperial e um dos top
top líderes da Jean Rosé, esse cara que vem fazendo um trabalho maravilhoso na nossa indústria. E ó, compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que, independente da sua bandeira, independente da sua empresa, eu tenho certeza que muita gente vai poder aprender, assim como você aprendeu muito nesse episódio. E siga o nosso casal aí, Sara e Jean, para que você possa continuar bebendo dessa água saudável e transparente do Multinível. Irmão, muito obrigado mais uma vez, muito feliz com a presença de vocês aqui. Eu espero em breve vê-lo cada vez indo mais longe, transformando mais vida através dessa nossa ferramenta tão maravilhosa chamada marketing de relacionamento. Eu te vejo no próximo episódio. Beijo do News!